Desta vez, vamos estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado Deus, a quem devo minha vida. Com esse tópico, vamos aprender os ensinamentos de Deus. Pessoal, vocês conhecem a palavra Salvador, certo? Se há alguém que salva pessoas e que mostra misericórdia, ele é chamado de Salvador. Havia uma mulher que tinha uma peixaria. Um dia, choveu muito e ela vendeu a maioria dos peixes, restando apenas alguns. Naquela ocasião, um cachorro a encarava a uma certa distância. Ele não era grande, era um cachorro de porte médio. O cachorro estava parado na chuva e a mulher sentiu pena dele. Então, a mulher se aproximou e o olhou de perto. Ele deve ter passado fome por um bom tempo, porque ele estava magro. Os olhos dele pareciam tão tristes e eram comoventes. Muitos traços no corpo do cachorro deixou evidente que o cachorro vinha enfrentando muitos dias de fome. O cachorro parecia tão miserável que a dona da peixaria deu os peixes que sobraram para o cachorro. Depois que o cachorro comeu, ele ganhou mais energia. Vendo o cachorro comer rapidamente, a dona pensou: você deve ter sentido muita fome. Quanto tempo você esteve com fome? Ela sentiu muito pelo cachorro. Então, a partir do dia seguinte, o cachorro foi à peixaria toda manhã. Ele ficava de guarda da peixaria como um segurança. A dona pensou: ele deve estar com fome novamente, e deu as sobras ao cachorro. Enquanto fazia isso, o cachorro e a dona da peixaria chegaram a se entender. Quando a dona da peixaria não estava olhando, se alguém tentasse roubar algum dinheiro, o cachorro impedia. Quando alguns clientes chegavam para comprar peixe, o cachorro balançava seu rabo para lhes dar boas-vindas. Desta maneira, a dona pôde vender mais peixes do que antes. Ela ficou muito satisfeita e cuidou do cachorro ainda mais, com o pensamento: o cachorro deve ter me trazido sorte. O relacionamento entre o cachorro e a dona da peixaria se tornou o assunto de toda a conversa na cidade. Muitas pessoas queriam ver o cachorro pessoalmente e iam àquela loja em vez de irem a outras lojas. Muitas coisas boas aconteceram. Vocês podem ver? Até mesmo um cachorro fez o seu melhor para retribuir o favor de sua dona. Quando estava prestes a morrer de fome, ele ganhou um pouco de peixe e viveu. O cachorro procurou uma maneira de ajudar sua dona e uma maneira de retribuir sua graça. Então, se havia algo que ele podia fazer, como afastar ladrões da loja e receber os clientes, ele fazia, dando o seu melhor. Isso era tudo o que ele podia fazer para a mulher. Estou contando essa história a vocês porque precisamos refletir sobre nós mesmos. Até mesmo um cachorro fez esforços para retribuir o favor de ter ganhado peixe no tempo de dificuldade. Então, que tal nós? Nosso Deus veio do céu para a terra em carne por nós, para nos salvar. Deus foi crucificado e morto na cruz. Deus nos deu tanta graça e remiu os nossos pecados. Então, o que nós estamos fazendo para retribuir a Deus? Não podemos deixar de pensar nisso. 2000 anos atrás, Jesus veio à Terra como oferta pelo pecado para salvar todas as pessoas, através da crucificação.
Ele abriu amplamente o caminho da salvação à humanidade. Sem esse sacrifício de Cristo, sem seu santo sangue derramado na cruz e sem sua imensa graça, nós não ousaríamos sonhar em voltar ao céu. Nós apenas vagaríamos como as outras pessoas da terra e morreríamos quando fôssemos velhos. Esse era o nosso destino. Mas então, a morte é o fim de tudo? Não. Depois da morte, o julgamento severo está à espera. O lago de fogo eterno está à espera. Deus tem nos resgatado dessa imensa dor da morte. Então, nós estamos vivendo nossa vida pensando na graça de Deus? O cachorro não se esqueceu do favor da mulher que o permitiu comer um pouco de sobra de peixe da peixaria. Contudo, Deus nos libertou da eterna destruição para nos salvar do tormento do inferno. O próprio Deus veio à terra em carne, não enviou anjos. Ele foi desprezado, ridicularizado e perseguido. Ele suportou o sofrimento para nos dar imenso amor e graça. Por último, Ele nos alimentou com sua carne e sangue para que possamos viver. Foi assim que nós pudemos ser salvos e nos tornamos no povo de Deus. Então, quanto cuidado vocês têm em relação a Deus? Até um cachorro fez o seu melhor para retribuir um favor. Ele estava prestes a morrer de fome, apenas porque a mulher mostrou um pouco de cuidado com ele, dando-lhe um pouco de peixe. Ele fez tudo o que podia para ajudar a mulher. Então, que tal nós? Nós estamos fazendo a obra que Deus nos pediu para fazer? Nós estamos cientes de quanta graça Deus tem nos mostrado? Que tipo de esforços nós estamos fazendo para retribuir a Deus por sua graça? Vamos pensar sobre isso através do Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lepra era comum naqueles dias em Israel. As pessoas consideravam isso como uma punição divina e era incurável. Eles deveriam odiar ter lepra. Jesus curou completamente 10 homens que tinham lepra. Ainda que 10 leprosos foram curados, apenas um homem voltou a Jesus e agradeceu. Quanto nós devemos dar graças a Deus pela graça concedida a nós? Ou seja, quanto nós devemos ser gratos? Quantos esforços nós estamos fazendo para retribuir a Deus por sua graça? Jesus ficou muito constrangido. Não eram 10 os que foram curados? Eles devem ter pensado consigo mesmos: se eu pudesse ser curado da lepra, faria qualquer coisa por toda a minha vida. Então, quão exultante eles devem ter ficado quando foram curados completamente da lepra? Era realmente uma grande graça, que eles não podiam retribuir, até mesmo se tentassem por toda a sua vida. E mesmo assim,
apenas um deles voltou para expressar sua gratidão. Pessoal, pensem sobre tal característica humana. Quanto mais graça nós recebemos de Deus, menos nós damos graças a Deus. Por isso, até mesmo meras criaturas como animais se lembram durante toda a sua vida da graça que receberam em sua vida. Mas então, que tal a graça de Deus? Nós não devemos dar graças a Deus para sempre. Deus não nos resgatou da tormenta eterna? Então, pela graça de Deus, a quem devemos nossa vida, o que nós podemos fazer e como podemos retribuir? O que agrada mais a Deus, a quem devemos nossa vida? Nós devemos pensar sobre isso. Nossa vida eterna. Nós poderíamos ter perdido a vida eterna. Para restaurar a vida eterna, Deus se sacrificou. Ele deixou toda a glória do céu para trás. Ele veio a este planeta Terra, que é pequeno como um grão de pó no vasto universo. Ele foi ridicularizado, zombado, açoitado, cuspido, impedido e difamado. Nós devemos pensar sobre que tipo de esforços nosso Salvador, a quem devemos nossa vida, fez para nos salvar, para nos libertar. Não tem um ditado que diz: um homem que não é grato é pior que um animal? Nós recebemos a abundante graça de Deus. Ela é enorme, mas alguns pensam que sua vinda à igreja é algum tipo de demonstração de grande favor à igreja. Nós não devemos pensar assim. Nós devemos compreender quanta graça nós recebemos. Nós, pecadores, devemos buscar a maneira de retribuir a Deus por sua graça e agradá-lo. Somente quando percorremos o caminho de fé, pensando assim, podemos entrar no reino dos céus com segurança, certo? Eu frequentemente menciono como os israelitas viviam 3.500 anos atrás. Eles eram escravos no Egito por mais de 400 anos. Eles carregavam pedras pesadas todos os dias. Eles eram escravos por gerações. Quando eles queriam fazer uma pausa, eram açoitados. Eles eram repreendidos por preguiça. Eles fizeram trabalhos pesados por 400 anos. Quanto vocês acham que eles queriam se livrar dessa vida? Deus os libertou da terra de escravidão. Deus os libertou. Pessoal, suponhamos que vocês sejam escravos e que por toda a sua vida vocês têm sido açoitados. Vocês nunca receberam elogios, mesmo quando fizeram um bom trabalho. Sua vida é uma série de dor e sofrimento. Contudo, alguém os liberta da escravidão. Ele paga uma grande quantidade de dinheiro e os liberta. Quão grande é sua graça? É algo que vocês devem retribuir por toda a sua vida. Os israelitas foram libertados de tal tragédia. Contudo, antes que passasse um mês, eles começaram a reclamar contra o seu Salvador. Porque Deus disse que eles não podiam entrar na terra de Canaã? Vamos pensar sobre isso cuidadosamente. Porque Deus disse que nós não deveríamos murmurar? Porque Deus disse que nós deveríamos dar graça sempre? Nós não devemos apenas pensar. Está escrito na Bíblia. Eu vou memorizar os versículos. Deus nos resgatou da tremenda dor do inferno. Deus nos guiou à vida eterna. Para nos salvar, nosso Salvador abandonou tudo. Deus abandonou tudo, sua honra, posição e glória. E não foi só isso. Quando ele veio a esta terra, foi grandemente ultrajado pelos seus inimigos.
ninguém o recebeu bem. E mesmo assim, ele fez tudo para nos salvar da morte, ainda que ninguém gostasse disso. 3.500 anos atrás, os israelitas estavam cansados de sua vida. Por favor, envie-nos alguém que possa nos libertar. Nós faremos qualquer coisa, se pudermos ser libertados dessa vida. Eles diziam isso todos os dias. Mas, quando eles foram realmente libertados, começaram a reclamar das coisas, uma após a outra. Nós estamos no tempo profético de preparar o azeite espiritual da fé, para que possamos receber as boas-vindas no reino dos céus. Se nós não entendemos que no céu temos um Salvador, a quem devemos ser gratos, ou se nos esquecemos da misericórdia e graça do nosso Salvador, então devemos acordar imediatamente neste momento. Quão grande misericórdia tem sido mostrada a nós? Como nós podemos retribuir por tal graça? Nós devemos compreender e fazer algo que possa ajudar nosso Salvador, mesmo que o que possamos fazer seja algo pequeno. Vejamos o livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Desta maneira, o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, como Eloês apressa, é a Páscoa do Senhor. Porque, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Dessa forma, eles guardaram a Páscoa. Naquela noite, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: reúna todos os israelitas e partam. Eu os libertarei. Vejamos o versículo 29. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxúvia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Versículo 31. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em alcançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. E pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam. E despojaram os egípcios. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Eles foram escravos por gerações, por um longo período de 400 anos. A vida deles era tão miserável que eles preferiam morrer, mas eles foram libertados. Quão bom foi isso? Quão incrível graça foi essa? Eles deveriam ter dito a Deus: obrigado, obrigado, toda vez que encontrassem Deus. A vida deles deveria estar preenchida de gratidão, a ponto de darem graças centenas ou milhares de vezes a Deus. Essa era a atitude que eles deveriam ter tido na vida, mas eles não tiveram. Passou-se um mês após o Êxodo, e nesse momento, eles ficaram sem comida. Vejamos o que aconteceu no capítulo 16. Capítulo 16, versículo 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Eles saíram de Ramsés no 5º dia do primeiro mês. Aqui era o 5º dia do segundo mês. Passou-se um mês após o Êxodo. Versículo 2.
Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Passou-se um mês, precisamente, e eles não deram mais graças e começaram a murmurar. O que Deus fez com aqueles que se esqueceram da graça do Salvador, a quem devemos nossa vida? Eles foram todos desqualificados de entrar na terra de Canaã. Isso é um ponto muito importante. Através do que aconteceu no deserto 3.500 anos atrás, que é uma sombra, Deus está permitindo a nós que estamos percorrendo o deserto da fé hoje em dia, saber que se nos esquecermos da grande graça e misericórdia de Deus, nós terminaremos como os israelitas, que murmuraram. A Bíblia está nos instando, repetidamente, que não devemos ser como eles, certo? Nós devemos sempre nos lembrar da graça de Deus e dizer: obrigado por nos salvar, obrigado. Por quê? Nós devíamos supostamente sofrer eternamente. Mas Deus abriu o caminho da glória para que possamos viver com alegria e felicidade eternamente. Há algum Salvador mais maravilhoso? Eles não eram mais açoitados e não tinham mais opressores que restringiam sua liberdade. Quando eram escravos, não podiam descansar, nem se divertir ou trabalhar quando queriam. Eles eram forçados a fazer o trabalho, querendo ou não. Eles eram reprimidos, mas depois foram libertados através da Páscoa. Contudo, não depois de muito tempo, apenas um mês depois, eles começaram a murmurar. Pessoal, nesta época nós devemos sempre dar graças ao nosso Salvador, a quem devemos nossa vida, que foi quem nos deu a vida eterna, pensando: o que agrada a Deus, nosso Salvador, a quem devemos nossa vida? Como eu posso agradar a Deus e glorificá-lo? Vamos refletir sobre isso todos os dias, guardando a nossa fé, porque só assim podemos ter uma fé completa. Vamos para o capítulo 17, versículo 1. Tendo partido, toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés, assim, o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Como vocês podem ver aqui, assim que eles enfrentaram uma pequena inconveniência, como não ter água, eles pararam de dar graças a Deus. Deus os libertou da terra de sofrimento, mas eles não se lembravam de nenhuma graça de Deus. Pelo contrário, eles se concentraram apenas em sua fome e sede. Essa era a única coisa com que eles se importavam. Vamos supor que vocês sejam um juiz. Vocês permitiriam a entrada deles na terra de Canaã, que mana leite e mel?
Eles eram ingratos. Eles cometeram tais erros constantemente. Até um cachorro foi leal à sua dona, apenas porque sua fome foi aliviada quando ele estava morrendo de fome. Por um pouco de peixe, ele ficou fiel à mulher por toda a sua vida. Por 400 anos, eles pediram a Deus para os libertar da escravidão do Egito, já que não conseguiam ser libertados por conta própria. Contudo, logo depois que seu desejo foi concedido, começaram a reclamar. Deus disse que nunca se agradou de tais pessoas. Pessoal, nós devemos lembrar da graça de Deus, o Salvador, a quem devemos nossa vida eternamente. Nós devemos pensar que tipo de vida Deus tem vivido por nós e sempre lembrar da graça de Deus. Vejamos a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Isso significa que ele quer que todos saibam as seguintes palavras, certo? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Deus não se agradou de que tipo de pessoa? Dos ingratos. Há um ditado que diz que uma pessoa ingrata é pior do que um animal. Eles continuaram a reclamar e murmurar por 40 anos, esquecendo-se da graça de Deus. Ainda que eles devessem percorrer o caminho gracioso, dizendo a Deus: você nos libertou da dor e jamais nos esqueceremos da sua graça por toda a nossa vida. Versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. E caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Pessoal, vamos pegar a história dos israelitas, de 3.500 anos atrás, como um espelho e uma lição. Como eles se comportaram? Eles se esqueceram da graça de Deus. Mas quão grande foi a graça de Deus? Deus resolveu o problema que jamais pôde ser resolvido por eles mesmos. Ninguém os libertou da terra de sofrimento durante os 400 anos. Ainda que eles quisessem descansar, não podiam. Mesmo se estivessem doentes, não podiam descansar. Eles viviam como escravos, em tais condições miseráveis. Por último, Deus enviou um profeta cheio da sua graça. Através do profeta, o ansiado desejo deles foi concedido e então foram libertados. Era algo do qual deveriam se regozijar sempre. Era algo do qual deveriam estar sempre alegres. Contudo, sua gratidão não durou nem um mês. Logo eles começaram a reclamar incessantemente. Vamos comparar a atitude deles com a nossa. Nós somos melhores do que eles? Vamos pensar sobre isso.
Eles percorreram um deserto físico. Agora, nós estamos percorrendo o deserto da fé. Nós estamos dando graças a Deus por sua graça todos os dias. Nós estamos sempre alegres e gratos. Deus nos deu tanta graça. Obrigado por isso. Obrigado por aquilo. Obrigado por fazer isso. Obrigado por fazer aquilo. Você nos deu o céu. Pessoal, nós fomos destinados à morte. Nós fomos condenados ao corredor da morte espiritual, não fomos? Nós merecíamos morrer. Nós não podíamos evitar a sentença de morte. Nós fomos condenados como criminosos. Contudo, Deus guiou nossa alma para a vida. Há algum Salvador, resgatador de vidas, mais maravilhoso do que Ele? E se nós não fôssemos salvos? E se nossa alma não fosse libertada sob a graça de Deus? Nosso futuro terminaria na mais terrível tragédia. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 20. O livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão o quê? E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Os israelitas sofreram por gerações, por mais de 400 anos. Mas isso aqui é sério. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Vamos para o capítulo 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos, dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. São as mesmas cenas. Eles serão atormentados para sempre. Tais coisas são explicadas no livro do Apocalipse, capítulo 19 e 20. Que tal no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19? Por favor, molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Permita-me experimentar uma pequena alegria temporária como essa. O inferno é um lugar privado de sequer uma pequena alegria. Nós fomos destinados a sofrer em tal lugar para sempre. Contudo, Deus nos redimiu. Somente quando nós consideramos Deus como nosso Salvador, a quem devemos nossa vida, nós podemos ter uma boa fé pensando. Deus tem nos dado milhares de bênçãos. Deus tem nos mostrado tanta misericórdia e graça sem custo. Nós não devemos pensar, erroneamente, que nós recebemos a graça de Deus porque somos especiais ou bons. Para nos mostrar a grande graça, que tipo de caminho Deus percorreu? Nós precisamos pensar sobre isso também. Através do seu sofrimento e sacrifício, Deus abriu o caminho do céu para nós. Deus abriu o caminho da vida eterna para nós. E se nós consideramos o valor da vida que recebemos como algo menos valioso, menos precioso que as coisas da terra? E se nós não apreciamos o sábado ou os cultos de adoração a Deus? Nós não podemos dar suficientes graças ao Salvador, mesmo se dissermos obrigado por milhares de vezes. Podemos? No céu, não há morte, pranto, sofrimento, dor ou lágrimas. Deus abriu tal mundo para nós. Hoje, neste sábado, vamos pensar sobre o nosso Salvador. Como nós podemos retribuir a Deus por sua graça? Até mesmo um animal sabe como expressar gratidão quando ele recebe alguma ajuda. Ele não esquece do favor que recebeu e faz tudo para retribuir o favor. Quanto nós estamos retribuindo a Deus por sua graça, vamos pensar sobre isso novamente.
Nós estamos na última fase do caminho que nos leva ao céu eterno. Vamos preparar o azeite da fé mais abundantemente e tenhamos uma fé graciosa, como a das 5 virgens. Vamos sempre dar graças a Deus, não apenas hoje, mas todos os dias. Vamos guardar a nova aliança que Deus estabeleceu por nós. Vamos guardar a santa nova aliança e glorificar a Deus. Vamos cuidar não apenas da nossa salvação. Deus nos confiou a missão de libertar muitas almas que ainda são escravas do pecado. Não vamos nos esquecer do pedido de Deus e se empreguemos diligentemente. Com isso, concluo o sermão. Deus os abençoe. Muito obrigado.